Então, meus queridos, eu sou a Mila e eu gostaria de orar mais uma vez. Vamos lá? Podem ficar assim mesmo. Pai querido, que tão grande privilégio nós estarmos aqui hoje, Senhor, reunidos ao redor do Seu nome. Um nome tão poderoso que é acima de todo outro nome. Um nome pelo qual o Senhor nos chama. Nós somos Seus. E nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para Te conhecer, para Te fazer conhecido, Senhor, uns aos outros. Eu Te agradeço, Deus, pelo Seu Filho Jesus. Eu Te agradeço, Deus, pela esperança que há nele. Eu Te agradeço porque Ele é a nossa esperança. Eu Te agradeço, Deus, porque em Ti há cura e liberdade, a vida em abundância para sempre. Eu Te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor abra profundamente os nossos corações, porque nós estamos profundamente necessitados todos os dias da nossa vida do Teu ensino, da Tua palavra, do Teu esquadrinhar do nosso coração, do Teu convencimento, do Teu arrependimento. E eu peço, Senhor, que hoje seja uma noite assim divisora de águas das nossas vidas. Eu peço, Senhor, que o Senhor realmente esteja tirando, Deus, todo cansaço, todo medo, toda desatenção, orgulho, e quebrantando os nossos corações, totalmente rendidos diante de Ti, Senhor. Porque não é sobre nós, não é sobre essa Sua filha tão pequena, mas é sobre Ti, Senhor, é para Ti, é por meio de Ti. Obrigada, obrigada, obrigada. Nós Te adoramos e Te clamamos porque nós precisamos de Ti. E porque nós sabemos que o Senhor tem poder para fazer tudo isso e muito mais. Nós oramos no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigada por esse tão grande privilégio. Vocês vão perceber que eu tremo um pouco, mas não é nervoso. É uma característica minha, mas é também muita emoção e muito quebrantar diante desse tão grande Deus. Esse tão poderoso Deus. E eu me sinto profundamente privilegiada de estar aqui com vocês hoje, compartilhando de tudo que eu tenho visto e ouvido da parte de Deus, porque eu não posso deixar de fazer isso. Então, o Senhor me fez, assim como o Senhor fez vocês e todos os seus filhos, para a glória do seu nome. E Ele fez essa noite e todas as outras noites e dias para isso. O Senhor nos trouxe aqui, assim como a todos os lugares, para que a glória dEle seja manifesta em nós e através de nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Existe uma esperança para todas as circunstâncias nas nossas vidas. Existe cura, alegria, propósito, caminho, resposta, solução. Existe desfecho. Cristo em nós, a esperança da glória. A nossa vida é para isso e é sobre isso. E essa noite é por causa disso e é sobre isso. Mas antes, eu vou contar um pouquinho para vocês essa história dessa conversa, que tem sob tema entristecidos, mas sempre alegres. Por conta desse texto. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Esse é o resumo das nossas vidas. Pode passar, meu querido, por favor. Eu queria pedir a cada um de vocês que vocês não pensem que vocês vieram aqui hoje porque esse é um tema importante na nossa sociedade, ou porque vocês têm alguém querido que vocês querem ajudar.
para obedecer ou responder a um convite. Isso tudo é muito precioso. Mas eu quero pedir a vocês que hoje vocês saibam que tudo o que for falado aqui é para a vida de cada um de nós. Nós somos absolutamente iguais e unidos em Cristo, em um só corpo, uma só igreja. E todos os nossos sentimentos e adoecimentos, eles são algo de todos nós, não de alguns especificamente. Então eu quero pedir, em nome do Senhor Jesus, que você abra o seu coração para que a conversa de hoje não seja, nossa, meu amigo, meu vizinho, isso é muito importante. Mas que você, eu gosto de dizer para as meninas, que a carapuça sirva sempre para o servo de Deus, sempre. Nunca, não, isso não é para mim. Mas que nós, com toda a humildade, possamos pedir misericórdia de Deus para que todas as conversas sejam sobre nós e sejam para nós. Queridos, pode passar, meu amor, por favor. Nós, como seres humanos, somos o ponto de encontro entre histórias. Uma história genética, uma história cultural e uma história individual. Nós temos a história da nossa espécie, do ser humano, a história do nosso povo, da nossa cultura e a nossa história de vida. São genes, são células, são ambientes. Oh, perdão, meu amor, volta um, que eu que não passei, achei que tinha isso. Muito obrigada. Nós temos ambientes e povo, e língua, experiências, escolhas incontáveis. E no meio de tudo isso, a nossa singularidade. Agora sim, por favor. Obrigada. E no meio de todas essas trocas com o mundo, nós temos sensações. Sensações nos nossos corpos. E a maneira como nós pensamos, como nós compreendemos, como nós descrevemos conscientemente essas sensações, nós chamamos sentimentos. Então, o sentimento é a experiência racional das nossas sensações corporais, dos nossos estímulos e trocas com o mundo, com o nosso mundo. E tudo isso nos constitui como seres singulares, porque todas essas sensações e estímulos e o que pensamos e falamos vão se caracterizar nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, nas nossas características. Pode passar, querido, por favor. Esses slides são meramente ilustrativos, não é nada assim, é simplesmente mesmo para trazer uma ilustração para vocês. Essas características todas, elas nos fazem muito singulares, muito singulares. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, por favor. Eu quero primeiro quebrar essa ideia de que nós temos de que o normal é nós estarmos sempre serenos e calmos e tranquilos e felizes em todas as situações. Nós temos perfis e circunstâncias e momentos, e isso faz parte da nossa experiência humana. Tem pessoas que são mais melancólicas, com um humor mais deprimido. Tem outras que já são mais energéticas, mais impulsivas. Tem pessoas que são mais preocupadas, ficam mais ansiosas e temerosas com as coisas. Tem outras que já são mais tranquilas. E isso em si são características nossas. São coisas que nos unem de uma maneira funcional uns aos outros. As nossas diferenças, as nossas singularidades, as nossas preciosidades. Pode passar, meu querido, por favor. O que acontece é que, por conta do pecado, muitas vezes essas coisas que são únicas e naturais do nosso dia a dia, das características e singularidades que Deus fez nas nossas vidas, elas se tornam exacerbadas, desajustadas, disfuncionais, fragmentadas, e elas começam a prejudicar as áreas da nossa vida de uma maneira global. E é isso que nós chamamos de doença.
Então eu quero dizer para vocês que não é porque alguém tem um perfil um pouco mais sensível, mais vulnerável ou mais agitado, que essa pessoa precisa ganhar um diagnóstico. Não. Não. Até a ciência quer nos convencer isso hoje. Mas isso não é verdade. Por conta do pecado, é verdade, nós vivemos num mundo onde nós e a natureza sofremos todos os dias com o desbalanço das coisas. E as coisas podem sim se tornar doenças. As coisas podem sim se tornar difíceis, síndromes, fases. E às vezes a gente pode sim precisar de muita ajuda de todas as maneiras. Mas eu quero... não quero de maneira nenhuma desvalorizar, mas eu também não quero supervalorizar. Porque no nosso meio a única coisa que tem supervalor é o sangue do Cordeiro de Deus. Então, quando essas coisas que Deus permitiu ao nosso respeito, tão únicas, elas se exacerbam ou se desregulam, por conta da nossa constituição caída. Porque da mesma maneira que os nossos corpos, do que a natureza está se degradando, está desfalecendo, está morrendo, nós também estamos na nossa mente, nosso coração. Então o adoecer mental é a mesma coisa que o físico, o social, o econômico, todas essas outras lutas. O único interessado em nos fazer entender que essas coisas são algo separado e impossível é o inimigo. Ele quer que a gente acredite que tem coisas que não têm esperança, que não têm resultado, que são especiais ou diferentes. Como se o poder de Jesus não fosse absolutamente maior do que tudo isso. Como se tivesse alguma coisa nas nossas vidas que o Senhor Deus não tivesse poder para ressignificar e transformar em uma obra maravilhosa, manifesta por Ele. Para testemunho de quem Ele é nas nossas vidas e através das nossas vidas. Essas doenças, esses quadros podem se tornar graves e até ameaçar as nossas vidas, como qualquer outra. Porque qual a diferença da ameaça do desejo da morte, ou de uma doença física, ou de uma situação social, cultural, econômica, de violência? Nós estamos todos os dias submetidos a isso. Por favor, querido. Obrigada. Quando eu fui convidada para estar aqui hoje, eu fiz uma pergunta muito sincera, sem total pretensão e com muito temor de Deus. Eu falei: queridos, se o que vocês querem é uma palestra com ensino médico, psicológico, talvez eu não seja a pessoa mais indicada. Mas se o que vocês precisam é o mesmo que eu, não uma fala sobre os problemas, mas sobre a solução que há em Cristo Jesus, podem contar comigo. Então eu não vou me esmiuçar aqui em coisas e termos científicos. Eu queria realmente falar para vocês uma conversa muito simples, trazer mesmo numa perspectiva muito clara o que são essas coisas. Queria que vocês entendessem que não é uma coisa distante. É uma coisa que está com a gente todos os dias. Não é uma coisa para médicos ou livros. Não. Não é para filósofos. Isso faz parte da nossa vida todos os dias. E a gente se engana se a gente disser que a gente não tem alguma dessas coisas. Eu coloquei especificamente a depressão, mas vocês sabem quantos quadros, nós encontramos hoje, quantos diagnósticos, mas todos eles falam das mesmas coisas. Dos mesmos sentimentos e pensamentos que crescem dentro de nós. Apatia, quando nós não temos vontade de fazer as coisas. Coisas grandes, coisas pequenas, coisas que a gente sempre teve, coisas novas, coisas do nosso dia a dia. A gente não tem vontade, não tem desejo. A gente se sente anestesiado. A gente não tem prazer de fazer as coisas. Não tem alegria nas coisas.
não sente. Não sente às vezes amor, não sente apreço, cuidado, se sente vazio. A gente se sente melancólico para baixo, solitário, irritado, culpado. Muita culpa, muito remorso, sempre. A nossa carne e o inimigo não são criativos. É sempre assim. Culpa, remorso, desprezo e autodesprezo. São dores físicas, são sintomas físicos, são alterações no coração, na pressão, na cabeça, no corpo, nos músculos e tudo. Altera o paladar, o apetite, o sono, a intimidade física com o cônjuge, tudo. A cognição, a capacidade de memória, de pensamento. E aquilo que para nós causa tanto medo na nossa sociedade, os pensamentos de morte. Desejar morrer, pedir para morrer, imaginar como morrer. E as pessoas querem dar vários nomes e mudar vários termos, mas nós não precisamos disso. Deus, Ele não usa rótulos, Ele não esconde, Ele traz à tona. A palavra dEle divide, esquadrinha, traz à mostra, revela o oculto e escondido, revela o nosso coração. E nós somos todos iguais, nós padecemos de todas essas coisas. A gente pode não se sentir totalmente adoecido, mas nós temos pessoas próximas a nós que se sentem assim, então nós estamos assim também. Se nós cremos que nós somos um só corpo, então isso é algo coletivo, é uma experiência de todos nós estamos todos juntos, desfalecendo de tristeza, de desesperança, nos sentindo perdidos, cansados. E é muito importante que a gente confesse isso diante de Deus. É muito importante, é libertador. É libertador dizer: Senhor, como eu sou fraco. Senhor, como eu preciso de Ti. Porque eu sou mau. Porque eu me desespero, porque eu fico irritado, magoado contigo e com a vida e com todo mundo. A menor das coisas no meu dia me tira do sério. Não importa se eu esteja vestindo a minha cara de crente. O Senhor conhece meu coração. Pode passar, meu amor, por favor. Quando a gente fala de saúde, são aquelas coisas que vocês já sabem. Nós vamos tentar trazer equilíbrio para aquelas funções que se perderam, através dos hábitos de vida, sim. Coisas mais assim impactantes ainda são alimentação, sono, exercício físico. Não tem jeito. Porque o Senhor tem para nós uma vida de sabedoria. E esse corpo é dele. Tudo na nossa vida é para Ele. E Ele se agrada numa vida de humildade em todas as coisas. Obrigada, minha linda. Eu nem bebi essa, perdão. Estou muito rápido? Querem que eu dê uma acelerada? Oi? Tá bem. Então nós vamos nos hábitos de vida, nós vamos numa transformação positiva dos pensamentos e atitudes, né? Através da psicoterapia, aconselhamento bíblico e tantas outras coisas. Também podemos usar de medicamentos, também podemos usar de outras terapêuticas. Ou seja, é um cuidado integral. É um cuidado integral. Porque a gente divide corpo, mente e espírito de uma maneira didática. Mas no dia a dia a gente não tem essa divisão, não é? Nós convivemos com esse corpo caído que está desfalecendo, mas a gente não consegue se separar dele ainda.
Graças a Deus o Senhor proveu isso para nós. Mas a gente vive tudo isso, todos os dias. E esses conhecimentos são muito preciosos, dados por Deus, uma bênção. Mas para além do que os olhos podem ver, para além daquilo que é terreno, que a gente vê no corpo, na mente, qual que é a perspectiva do reino? Pode passar, meu querido, por favor. A gente convive com o adoecer porque a gente convive com o pecado. E essa nossa constituição, ela está desfalecendo e morrendo por conta do pecado no mundo, como nós já falamos. Todas as nossas preciosidades, todas as singularidades desse mundo estão se deteriorando. E a gente pode ficar aqui a noite inteira, gente. Eu posso ficar a noite toda falando para vocês uma aula super chata sobre coisas que a psicologia e a medicina falam. E vocês vão se reconhecer em todas elas. Vocês vão se reconhecer em todas elas, porque quando nós olhamos para a nossa vida, é isso que nós vemos. Dor, pecado, luto, perda, traumas, mágoas, medos, desilusão, desesperança. Em nós não há esperança. A gente pode ficar aqui falando de dor e saúde, doença, e não vai esgotar o assunto, nem até amanhã à noite. Olhar para a nossa vida, para tudo nela, e a gente vai ver problemas e lutas. A ciência vai dizer isso, a cultura vai dizer isso, todas as religiões, personalidades, até uma criança consegue observar e ver as lutas dessa vida. O inimigo, então, ele é profissional em acusar tudo isso pra gente. Mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje não é sobre os problemas. Não é sobre os sintomas, não é sobre os temores, as lutas, as perdas. Tudo isso a gente sabe compartilhar com muita facilidade. E eu, por conta de uma formação humana, sei dar nomes bonitos para isso. Mas vocês sentem tudo isso, sabendo o nome ou não. Eu vim compartilhar com vocês hoje, tudo o que eu vi e ouvi. E que eu não posso deixar de falar para vocês, porque eu ouvi do Senhor. Nós todos estamos desfalecendo pelas mesmas lutas e dores e perdas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia não é uma coleção de problemas e dificuldades. O Senhor, Ele nos fala sobre as respostas, as soluções, as curas. Ele é a resposta. Eu quero contar uma coisinha para vocês, uma historinha. Certa vez, na minha graduação, eu tive o privilégio de sentar assim como vocês para ouvir uma palestra num congresso sobre saúde, espiritualidade. Eu não lembro muito bem o que era, mas alguma coisa assim, né? E iam falar líderes de diferentes religiões. E a pessoa cristã, que eu não me lembro de que, enfim, não lembro nem se era protestante ou católico, ele não pôde ir de última hora. Então eu sentada mesmo assim, as meninas vieram perguntar para mim, que eram meninas que faziam parte do nosso grupo pequeno, né? Se eu poderia falar no lugar da pessoa. E eu assim com a minha calça jeans rasgada e o meu moletom Hakuna Matata do Rei Leão. Sentei do lado daqueles homens de terno e gravata, de religiões, que a maior parte deles nem podia falar de religião com uma mulher. E eu só pedi a Deus, eu chamei as meninas, falei, vamos orar. E eu falei, Deus, eu não tenho a menor ideia do que o Senhor vai falar, mas o Senhor sabe. Então só prepara. E
eu quero só te pedir, Senhor, que eu seja a última a falar. Porque eu sei que o que eles vão falar é tudo a mesma coisa. Mas o que o Senhor tem para falar é absolutamente escandaloso para todos eles e para todos que estão ali sentados. E a pergunta da palestra era: por que o sofrimento? Por que o sofrimento? E todos eles falaram, né, sobre a questão das obras, como você passa a consequência das suas ações. Chamam isso de vários nomes, né? Não quero entrar aqui nesses detalhes, mas essa questão do mérito das obras, né? Vocês sabem disso. Porque mesmo a gente não crendo nisso, o diabo nos acusa com isso todos os dias. E a gente cai nisso de acreditar que a gente está passando por coisas, por conta de coisas que a gente fez ou não fez. Mas aí o Senhor me lembrou do cego de nascença em João 9. Que os discípulos perguntaram para Jesus: olha, esse mocinho, cego de nascença, por quê? Foi ele que pecou? Foi os pais dele que pecaram para que ele fosse assim? Muito obrigada. Mas o Senhor disse: não. Foi para que as obras de Deus fossem manifestas na vida dele. Foi para a glória de Deus. Então eu me lembro de todas aquelas carinhas chocadas, sobretudo dos meus colegas ao lado, menos das minhas meninas, elas estavam todas uhul. Quando eu falei a palavra mágica que deixa aqueles que querem no relacionamento com Deus pelas obras maluco, a graça de Deus. De que para nós nos foi revelado que não é sobre o porquê, mas sobre o para quê. O porquê é fácil, é porque a gente é pecador, é porque o pecado está no mundo, é porque a gente teve um trauma, é a nossa criação, é porque a gente perdeu o emprego, é porque a gente não consegue engravidar, não consegue tem uma dor crônica, tem uma luta, não viveu do jeito que gostaria, as coisas não acontecem, o mundo é mau, fomos usados, injustiçados, magoados, vivemos a vida que a gente não queria ter vivido. É sempre assim. Mas Deus, Ele olha para o quê? Qual o propósito? O que Ele vai fazer a partir disso, através disso, na nossa vida? Jesus, Ele pega a terra, cospe, faz uma lama, passa nos olhos do menino, fala, vai lavar. Então Ele abre os olhos e vê. E se torna alguém que pode abrir a boca e dizer, foi aquele ali que mandou eu fazer isso e agora eu vejo. E foi muito impactante esse dia, porque eu me lembro de um menino que levantou a mão, porque a gente falou sobre como o relacionamento com Deus, que nós chamamos de salvação, que nada mais é que a amizade íntima, verdadeira e eterna com Deus, é algo dado pela graça de Deus, e não pelas nossas obras. Um menino chamado Gabriel levantou a mão. Então você está dizendo que para eu me relacionar com Deus, eu só preciso crer? Sim, Gabriel. Deus faz tudo. Não é sobre mim. Sim. Não é sobre nós e sobre o que nós estamos fazendo, mas sobre o que Deus está fazendo na nossa vida e através delas. Qual a diferença, meus queridos, entre as nossas vidas e daqueles que estão fora do Senhor Jesus? Como a gente gosta de se sentir melhor que os outros. Como o cristão gosta. Vocês vão achar que não. Mas nós somos orgulhosos de se sentirem melhores do que aqueles que não estão sentados aqui hoje. Sejam aqueles que a gente gosta de chamar de desviado. Sejam aqueles que a gente gosta de dizer que o coração duro e não quer. Nós não pecamos como eles?
Nós não somos maus? Nós temos em nós alguma capacidade ou característica, alguma coisa em nós diferente deles? Nós somos superiores a eles em qualquer coisa que seja? Nós não estamos padecendo, sofrendo, morrendo, nos cansando? Qual é a diferença? Quando a gente prega o evangelho, o que a gente prega? Um conjunto de comportamentos, atitudes, liturgias, ativismos, aparências, rótulos? O que a gente tem para contar para as nações? Nós temos o mesmo coração, as mesmas vidas, as mesmas experiências, as mesmas lutas e os mesmos pecados. Mas nós temos uma esperança. Há esperança. Nós fomos escolhidos por ela, revestidos por ela. Nós somos santificados por ela, transformados por ela. Nós somos habitados por ela. E ela nos usa e usa todas as coisas em nós para testemunho dela. Nós temos alegria da salvação em Cristo Jesus. A nossa vida e todas as coisas na nossa vida têm um propósito. Nós temos um propósito. A nossa vida tem um propósito. Nós não estamos perdidos, nós não estamos sozinhos, nós não estamos vazios. Nós somos criados para a glória de Deus. Ele nos fez, Ele nos chamou pelo seu nome. O Senhor não nos chamou porque nós somos bons, porque nós não somos bons. Ele nos chamou porque Ele é bom, apesar de nós. Ele faz coisas boas em nós e através de nós. Então nós vamos ficar tristes, nós vamos ficar cansados, nós vamos querer desistir, nós vamos desejar a morte. Ninguém nesse mundo, mais do que o cristão, pode se sentir assim. Sabe por quê? Porque foi revelado para nós que esse mundo é perdido e caído, que nós convivemos todos os dias com o pecado, que as pessoas que a gente ama e gosta estão indo para o inferno todos os dias, separadas de Deus, que todas as coisas que o homem mais busca e ama nesse mundo são vazias nelas mesmas e não podem satisfazer o homem em nada. Então é óbvio que nós vamos ficar tristes, porque o mundo vai dizer o tempo todo pra gente: trabalho, casamento, beleza, aparência, dieta, riqueza. Mas o nosso espírito, o Espírito Santo vai estar falando ao nosso coração: nada disso vale. E as pessoas vão ficar lá: corre atrás disso, e o diabo, e a carne, e a sociedade, e a história, e os genes. Mas o Espírito te revela que nada disso tem valor. E o que tem valor para nós é um Deus invisível, que nos escolheu para abrirmos mão do controle que a gente nem tem, da autoridade e liberdade sobre nós mesmos que a gente nem tem, mas acha que tem, e para vivermos totalmente submetidos a Ele, abrindo mão de todas as coisas que esse mundo mais adora. A loucura para o mundo. Em tudo isso a gente tem que fazer isso num corpo que está morrendo. Então se a gente disser que a gente não vai ficar cansado e nem triste, nem mal, nossa, está faltando autoconhecimento. Nós vamos querer a morte todos os dias, porque a gente vai querer ir para o céu, a gente vai querer parar de sofrer, a gente vai querer chegar nesse lugar maravilhoso, onde nós somos parecidos com Jesus. Nós vamos todos os dias pensar nisso. E sabe qual é o exemplo disso? Não é da minha cabeça. Paulo nos ensina isso. Mas ele também nos ensina porque a gente continua. Porque a gente não está aqui porque a gente quer. A gente está aqui porque o nosso maravilhoso Deus assim decidiu.
E vale a pena confiar em Deus, vale a pena confiar nos propósitos de Deus, nos planos de Deus. Ele é digno de confiança. Ele é digno que cada um de nós continue todos os dias escolhendo buscar o Senhor, amar o Senhor, se submeter, confiar, obedecer, servir, amar, buscar os frutos do Espírito Santo, que são tão difíceis para nós, mas absolutamente simples para Deus fazer na nossa vida. Queridos, nos foi revelada uma verdade muito dura sobre todas as coisas. Então todos os dias nós vamos clamar pelo céu, clamar pela volta de Cristo, Maranata. Nós vamos querer o fim da dor, da mentira e da maldade. A gente vai ficar triste com as injustiças dos outros, as nossas, da história, do presente, do futuro. Mas a diferença das nossas vidas é que no meio de tudo isso, existe profundo prazer, alegria, esperança, conforto, renovo, paz, discernimento, força, cura, refrigério, consolo no Deus que chamou as nossas vidas e nos formou e nos chamou pelo seu nome. Então eu quero dizer para você hoje que se sente estigmatizado num diagnóstico, num perfil de personalidade, num jeito ou gosto, ou doença, ou nicho, cultura, sei lá. São tantos nomes que o homem dá que eu nem sei mais. Você não é nenhuma dessas coisas. A nossa identidade, ela não está no que as pessoas pensam ou acham, ou no que a nossa carne nos tenta, ou no que o diabo nos acusa. A nossa identidade está em Cristo Jesus. Você pode ser alguém super deprimido, super triste, super cansado, com um monte de problema de saúde, financeiro e luta. Você pode. E você continua sendo do Senhor Jesus Todo-Poderoso, que vai pegar todas essas coisas e usar sua vida como testemunho para dizer para as pessoas: tá vendo? Eu sou igual a você. Mas deixa eu te falar da minha esperança. Deixa eu te falar que tem propósito isso aí. Deixa eu te falar que tem resposta, que tem um desfecho, um final feliz. O diabo quer que a gente acredite que a gente vai ficar todo mundo aqui super saudável e feliz. Como se a gente não soubesse que a palavra de Deus nos ensina que nós temos um Deus que fala sim e que fala não. E que diz: não, você vai ficar doente agora, você vai passar por isso aí, vai ter isso aqui, agora sim, agora não, espera aí. Ele é todo poderoso, soberano, e a gente entendendo ou não, Ele está fazendo a obra dele na nossa vida. Ninguém pode dizer: mas você já foi muito mais, hoje você está muito menos. Então a gente não acredita que o Senhor está na vida daquela pessoa, ou então a gente acha que Deus é mentiroso, porque se Deus disse que Ele está fazendo uma obra nas nossas vidas, a gente pode parecer mais cansado e mais triste, mas Ele está fazendo, porque Ele disse que está. Ele disse que está. Às vezes, a gente está no meio do deserto, porque Deus está revelando algo profundo sobre as nossas vidas. E a gente não tem ideia que vai impactar nações e gerações. Gerações espero que não, porque eu quero que Jesus volte logo. Mas, vamos nos submeter à vontade do Senhor, porque Ele é totalmente digno de decidir tudo. A nossa vida é uma loucura, essa é a verdadeira loucura para o mundo. A gente escolhe confiar tudo nesse Deus que fala não. Que fala: você vai passar por isso, esse abuso, esse uso, essa traição, essa perda, esse luto. Eu conversando hoje com uma das meninas, Deus me lembrou de uma coisa muito importante. Quando a gente escuta o testemunho de um irmão em Cristo, de um país onde os cristãos são perseguidos, a gente fica muito impactado. Sabe por que a gente fica impactado? Porque o testemunho deles é um só. Que não importa as circunstâncias, o prazer e a alegria deles está no Senhor. Não está em ter, ou em poder, ou em ser, nem na própria família, nem na própria vida. A
A coisa mais importante, preciosa, o tesouro da vida deles é o Senhor Jesus. É por isso que é tão maluco para nós. Nós vamos continuar porque Deus é digno. Nós não vamos desistir porque Ele merece a nossa confiança. Porque Ele escolheu que a gente continue vivo e Ele tem um propósito. E eu não sei vocês, mas todos os dias quando eu penso de desistir, eu penso, Senhor, mas eu quero ver o que o Senhor vai fazer. Eu quero ser surpreendida mais uma vez. Eu quero ver mais uma vez o seu poder. Ele merece a nossa confiança, a nossa submissão, a nossa redenção. Ele tem planos para nós. Ele tem propósito, Ele escreveu a nossa vida, Ele está trabalhando, Ele prometeu, Ele está cumprindo, Ele vai cumprir. A gente vendo ou não, entendendo ou não, gostando ou não, concordando ou não. Ele é Senhor das nossas vidas e Ele nos deu uma vida com abundância. Nós temos uma esperança, nós não vivemos vagando nesse mundo pelas nossas forças. Porque a gente pode se enganar com isso. Sabe o que eu estava falando para Deus essa semana toda? Eu falei para as meninas. Para mim esse é um dos assuntos mais importantes para nós, para a Igreja de Cristo. Então ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei muito, muito assim humilhada diante de Deus de falar isso com vocês. Porque eu como profissional da saúde, estando nesse meio aí de pescadora de homens, porque Jesus me chamou para ser filha dele, então a gente vive sendo assim, todos os dias embaixadora do reino, né? Vocês também. Vocês querendo ou não, é para isso que Deus nos chamou e Ele tem feito isso. Vocês vendo ou não? Que Ele usa as nossas vidas. A gente vendo ou não? Porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Eu acho esse assunto muito importante porque eu vejo que sempre foi presente a história da depressão, do desejo da morte, da ansiedade, dos transtornos, disso e aquilo na história, mas hoje isso ganhou uma magnitude no meio do povo de Deus e do mundo, porque o diabo está interessado nisso, em tirar a nossa alegria. Porque aí o que a gente tem para dizer para as pessoas? O que a gente vai pregar? Das nossas atividades? Que a gente parece bom? Que as pessoas não vão se achegar a Deus por a gente parecer bom, mas por a gente ser mal igual a elas. Mas por a gente poder falar de um Deus bom que nos ama e nos usa apesar disso. E manifesta a obra dele na nossa vida apesar disso. Queridos, nós temos algo que o mundo necessita muito, 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 muito. As pessoas estão desiludidas e cansadas igual a gente, só que elas não têm saída. E a gente pode dizer para elas, eu sei o que você está passando. Pode passar, meu bem. Eu já nem sei mais onde que eu tô. Ok. Esse texto, gente, que estava lá no começo, é o meu texto favorito da vida, assim, da Bíblia. E por que ele é meu texto favorito? Eu amo todos os textos da palavra de Deus que falam sobre tristeza, e pesar, e cansaço e medo. São íntimos para mim. Eu posso com facilidade falar com vocês. Vamos, esse aqui. Eu me identifico com os salmistas profundamente. Me vejo muito em personagens deslocados, ermitões, como, por exemplo, João Batista. E tudo isso, e esse texto de hoje é tão próximo para mim, gente, não é porque eu sou psicóloga ou médica. Ou porque Deus me fez evangelista ou discipuladora, ou todos esses, sei lá, títulos de coisas que Deus é que faz e eu não tenho nada a ver com isso.
Não é pelo amor que Ele pôs na minha vida pela igreja ou pelas nações. E aí Deus me dá compaixão e compreensão de entender as pessoas. Isso tudo é muito importante, mas a verdade é que tudo isso é tão próximo para mim porque essa é a minha história. Eu nunca, pode deixar, conheci na minha vida como médica, psicóloga, cristã, nem paciente, nem familiar, nem amigo, nem irmão em Cristo. Nunca conheci alguém tão melancólica, deslocada, cansada, vulnerável e fraca como eu. Nunca. Eu sei o que é. O diabo te dizer todos os dias que não tem como você ser serva de Deus se você é assim tão sensível. E as pessoas te diminuírem, te desprezarem e te rotularem. Eu sei o que é isso. Mas eu sei de algo muito além disso. Eu sei de algo que Deus me fez ouvir e ver. E a vocês também. E é disso que a gente tem para falar hoje. Eu não estou falando nenhuma novidade, porque a Bíblia é clara. A Bíblia não precisa de palavras bonitas ou slogans ou jargões ou que revelação incrível. Não. A Bíblia já falou tudo o que ela tinha para falar e ela é maravilhosa, verdadeira e profunda e arrebatadora de vidas do inferno para a glória de Deus. O que eu vim falar para vocês é que existe em tudo isso propósito, liberdade, alegria profunda para todo o sofrimento, para toda dor. Deus, Ele pega e Ele ressignifica tudo aquilo que nós mais desprezamos em nós mesmos e nesse mundo e nessa vida, e Ele ressignifica e Ele transforma em testemunho para arrebatar vidas do inferno. E aí as pessoas se identificam com a gente, se identificam com o Evangelho, não porque a gente é bonzinho, melhor que elas. Isso é uma ilusão, isso é religiosidade. A gente está pregando isso para as pessoas, isso é uma mentira. As pessoas olham para a nossa vida e veem Jesus porque elas veem que apesar de nós, Deus é bom e soberano e tem poder para transformar nossas vidas, nos dar propósito e nos capacitar a viver as obras dEle. Vocês veem por que o diabo quer tanto retirar isso das nossas vidas e fazer a gente acreditar que a gente, coitadinho, não tem jeito? Vocês entendem a potência, o estrago que isso faz no inferno? De você chegar num lugar e as pessoas saberem que você está passando por lutas de todos os tipos, mas elas não podem negar a alegria da salvação do Senhor Jesus na sua vida? Não pensem vocês que porque eu estou aqui, aparentemente saudável, com a roupa bonita, novinha, filha de médicos, que eu não sou igual a vocês. Que eu não padeço das absolutas coisas que vocês passam. Mas a minha esperança é a mesma que a de vocês. Todas as coisas na nossa vida voltam para isso, gente. Eu não perguntei quanto tempo eu tenho para falar, não sei nem quando eu comecei. Quando eu falei para as meninas que eu ia, tá aqui com vocês hoje, elas falaram a mesma coisa que eu pensei. Caramba, você tem que falar em não sei quanto tempo é, 1 hora, 40 minutos, 30 minutos. O que a gente está aprendendo junto há 30 anos. Falei, pois é, né? Não tem como. Mas sabe o que é incrível? Não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, tem a ver com o que Deus vai falar no coração de vocês. Não tem nada a ver comigo. Que coisa maravilhosa. Nada a ver com a Camila, tudo a ver com Jesus.
Eu tenho uma coisa muito repetitiva, que eu sempre falo para as meninas que a minha mensagem é uma só. Mas a verdade, gente, é que a Bíblia é sobre uma coisa só. A Bíblia é só sobre amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, todo o teu entendimento. E o próximo, como Jesus. A Bíblia é sobre crer no amor de Deus e amar esse Deus tão amoroso. É sobre conhecer esse Deus e fazê-lo conhecido, ter prazer nele, alegria nele. Não sei se vocês conhecem o John Piper, mas eu gosto muito do que Deus faz através da vida dele. E ele ama pregar sobre isso. Ele chama de um jeito meio engraçado, um hedonismo cristão. Porque ele fala que só no Senhor existe hedonismo, que é a busca pelo prazer, prazer só no Senhor, em mais nada. E é a mais pura e maravilhosa verdade. Porque a verdade, gente, é que todos nós continuamos todos os dias naquele lugar, de frente da árvore do conhecimento do bem e do mal, com uma proposta diante de nós. Você quer ter o controle da sua vida? Na verdade, achar que tem, né? A querer ter, que a gente não tem. Deus é sempre soberano. Você quer saber, você quer decidir, você quer fazer, você quer sentir Deus e Senhor da sua vida? Ou você quer esperar pela provisão diária do seu Deus? Porque Ele vem na viração do dia te ver, para te falar coisas maravilhosas que você não sabe. E fazer coisas tremendas e eternas na sua vida. É todo dia sobre isso, gente. E no meio disso aí tudo, é no meio da dor, da depressão, da doença, da velhice, da morte, do medo, da mágoa, da tristeza com o passado. A gente vai pegar o nosso orgulho e dizer: eu sei, eu quero, vai confiar em Deus. E o que é essa mensagem então, gente? É para culpar vocês? É para chamar vocês de perdido, de desviado? Não. Não, senhor, não, senhora, de jeito nenhum. Eu fiquei vendo muitas não, comecei a ver muitos estudos e palavras sobre esse tema, porque eu sempre gosto de me enriquecer no que os meus irmãos falam. Mas eu me incomodei muito sobre como é uma coisa de culpabilização e acusação. Como se todos nós não passássemos pelas mesmas coisas. É só olhar para a palavra de Deus. A gente lê Paulo e acha que ele era o quê? Normalzinho, tranquilinho. Totalmente ferido, totalmente... Essa mensagem, gente, não é para trazer culpa, para trazer rótulo, para trazer dor e remorso. É isso que a carne quer, é isso que o diabo quer. Ai, como eu sou mal, e coitadinho por ser mal. É vitimiza e culpa. Mas se a gente olhar para isso, se a gente olhar para nós mesmos, não tem esperança, gente. Porque quem de nós que vai olhar, ai não, eu não sou pecador, eu não me vitimizo, eu não me culpo, eu sou muito, não tenho isso. Não tem esperança. Nós sempre vamos ver isso na nossa vida. Eu não estou aqui para falar sobre os nossos pecados. Então é tudo culpa minha, eu não confio em Deus, eu não gosto de Deus, eu não amo Deus. Não, não é sobre isso, gente. Jesus nos ensinou lá no cego de nascença. É sobre o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Não é sobre o que nós estamos fazendo ou não fazendo, porque não é sobre nós. E Jesus devolveu lá aquele fruto na árvore. E a gente agora fica aguardando as palavras da boca do nosso Deus, do que Ele diz a nosso respeito. A gente abre mão de qualquer falso senso, de falsa liberdade, desfruta da verdadeira liberdade de se submeter às palavras do nosso Senhor. Não é sobre nós, é sobre o nosso Deus. A gente é mau o tempo todo, isso não tem jeito. Mas Deus é bom. E Ele faz coisas boas através de nós. E Ele está fazendo uma obra completa nas nossas vidas. E aí a gente vai ser tudo parecidinho com Jesus. Aí a gente vai viver uma vida... Tem tudo isso daqui que a gente acha tão chato. A gente não vai nem mais lembrar.
Mas parte de tudo isso, de viver essas promessas, é confiar no que Deus está fazendo hoje. De que Deus é mais precioso do que como a gente gostaria de estar. Minha vontade, ela é muito, 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 muito aquém da vontade do meu Deus. Eu fico com a sua vontade, Deus, apesar do temor que eu tenho do Senhor, porque o Senhor é muito poderoso para fazer coisas que eu nem imagino. Mas eu confio em Ti. Não há esperança em nós, mas a esperança veio habitar dentro de nós. Cristo em, não é? Cristo em nós, a esperança da glória. A alegria do Senhor e a nossa força. Eu esse ano, gente, tenho meditado acima de todas as coisas sobre alegria. Então, quando eu recebi a mensagem primeiramente do meu pai, eu falei, nossa Deus, é para eu falar de tristeza, mas eu só sei falar de alegria. Então a mensagem hoje é uma mensagem sobre cura. E eu estou, desde que eu recebi a mensagem, orando pela vida de vocês e pela minha sobre isso. E as pessoas que vocês vão impactar através disso aqui hoje sobre isso. A mensagem é uma mensagem de boas novas. Tem cura. E tem cura que não é só assim, ai, acabou, nunca mais senti. Não, no meio das coisas também. Mas como é? Eu tô triste, mas eu tô alegre. As meninas no começo, todas elas ficam confusas com esse meu jeito. Que eu tô lá chorando, triste, padecendo. Mas, gente, eu tô muito feliz, tô muito alegre. Deus é maravilhoso, eu confio no Senhor, Ele tem um propósito. Porque, gente, por que eu quis dizer para vocês o que são os sentimentos, os pensamentos? Podia parecer que eu estava querendo ser um pouquinho mais científica, mas não. Era por causa desse momento. Os frutos do Espírito, os dons do Espírito, todas as características do coração de Cristo que Deus faz através das nossas vidas, não são sentimentos, não são sensações, na verdade. Da mesma maneira como a fé é uma convicção que nós recebemos do Senhor mediante a sua graça, todas as outras coisas também. O amor, a paz, a alegria, não são sensações corporais que você acorda e se sente bem. É uma convicção que você recebeu do Senhor. Eu sou alegre porque Deus é um Deus alegre. E a alegria habita em mim. E não importa o quão triste, o quão desiludido, o quão perdida, o quão tímida eu estou em relação à vida. Eu creio que o meu Deus é o Deus alegre. E a alegria dele é a minha força. E eu olho não para nenhuma dessas coisas, mas eu olho para o fato de que Jesus me amou. Ele venceu todas as coisas que eu não entendo. E aí eu paro de olhar para mim. Isso é uma coisa que eu falo muito com as meninas. Não é sobre nós, eu repito isso 1 milhão de vezes. E para mim também. Porque a gente sempre quer fazer sobre a gente, sempre. Mas olha que liberdade, caramba. Não é sobre eu me culpar, não é sobre eu me rivalizar, não é o que as pessoas falam ao meu respeito, não é o que... Não, é sobre Deus. Ele é perfeito, Ele é poderoso, Ele vem e transforma a minha vida. E me faz praticar atos de justiça que eu jamais teria como se não fosse o Espírito dele na minha vida. Então, gente, se o mundo diz que você é triste, glória a Deus, a tristeza em Cristo, ela não traz culpa, ela traz santidade. Ela traz arrependimento e ela opera a vida. A tristeza do mundo traz morte, mas a de Cristo não. É vida em abundância. E não importa o que as pessoas estão vendo, não importa o que o diabo está fazendo, não importa o que as tentações da carne e acusações do inimigo vão fazer. Tudo isso é muito difícil, tá? Não estou diminuindo, não estou subestimando. Tudo isso são lutas reais, importantes. Não estou dizendo que isso não é. O que eu quero dizer que não importa? Que nenhuma dessas coisas não está sob o controle de Deus. Nenhuma dessas coisas. O nosso Deus é maior do que tudo na nossa vida. E Ele está fazendo uma obra na nossa vida que Ele prometeu, que Ele está cobrindo, que Ele vai completar. E eu já repeti as mesmas coisas, porque é sobre isso. Isso que vocês estão ouvindo aqui são coisas que a gente precisa falar para o nosso próprio coração todos os dias da nossa vida. E é isso que eu estou fazendo na minha vida.
E é isso que eu faço com os meus pais e com as meninas e com qualquer pessoa na rua, nas redes sociais. São as coisas básicas da fé. É sempre sobre o nosso relacionamento com Deus. Nós e o Senhor e aquela árvore e aquele fruto. E é sempre a maluca escolha. O que é mais precioso para mim? O que eu preciso amar? Meus queridos, nada pode nos separar do amor de Deus. Nós não precisamos buscar alegria em nenhuma das coisas desse mundo. Isso é uma das coisas que deixa a gente muito deprimido, nós cristãos, porque é pior para nós. Uma vez que você experimenta da verdadeira alegria, aí você vai buscar alegria em relacionamento, trabalho, dinheiro, viagem, aparência, saúde. Nossa, isso é um vazio horrível. É acusação do diabo, é tristeza. Porque você sabe o valor do prazer que é em Cristo. E aí nada te preenche. Eu achei muito legal o pastor falar sobre algo que eu já queria falar. Qual que é o nosso prazer? Cara, é sobre isso. É tão simples. É muito legal a gente ler um monte de livros e estudar bastante. Muito bom, porque as pessoas têm um monte de dúvidas, sabe? E é muito bom a gente poder responder as pessoas quando elas têm dúvidas. As meninas sempre têm um monte de dúvidas, então eu tenho que estudar bastante para saber responder. Mas sabe, gente, é tão simples. Impossível para nós. Mas Jesus fez totalmente possível. E a nossa parte é crer. A nossa parte é crer. Sabe, as pessoas, a gente sonha tanto com trabalho, com casamento, mas a gente só tem prazer naquilo que Deus nos vocaciona para fazer. Só a vontade de Deus nos agrada. E aí todas as coisas que em si não têm significado nenhum, ganham todo o significado. Porque você está fazendo para aquele que é o significado da sua vida. Porque Deus nos chama para fazer todas as coisas com amor, para fazer todas as coisas para Ele, por conta disso. Porque se você ama o Senhor, você confia que todas as coisas têm um propósito nas mãos dEle. E todas as coisas estão debaixo da autoridade dEle, são para Ele. Então você tem humildade. Ai, minha saúde. Ai, a saúde do coleguinha. Ai, a irmãzinha. Ai, tudo. Você não sai por aí fazendo qualquer coisa. Não importa o que seja, você fica assim, detalhista. E você tem humildade, porque você sabe que tem um Deus grande e poderoso, muito, muito temível e muito perfeito. E Ele se importa com todos os detalhes. Ele mostra isso na criação, fica bem claro, nos mínimos assim. Ele veste as flores e os passarinhos e a gente também. Ele se importa com tudo, porque tudo é dele e nada nosso. Tudo é para Ele. Sabe, meus queridos, o que eu queria dizer para vocês hoje é que Deus já providenciou a nossa saúde. Até no meio da doença. Quando Ele cura e quando Ele não cura. Quando Ele demora para curar ou quando cura rapidinho. Por completo ou quando ficam algumas marcas. Algumas consequências. Essa noite não é sobre a gente entender depressão, doença, desilusão, suicídio. É sobre nós lembrarmos daquilo que o diabo quer que a gente esqueça. Que Jesus veio para nos dar de uma água a qual a gente nunca mais tem sede. Porque a gente tem resposta para sempre. Para sempre, em qualquer circunstância. Então Deus, Ele já providenciou a saúde, a alegria, a cura. Quando muito antes da nossa existência Ele venceu a morte, o pecado e todas as nossas doenças ao ressuscitar dentre os mortos. Gente,
Meus queridos, meus amados, Cristo já esfregou a lama nos nossos olhos. Ele já lavou, Ele já mandou lavar. Só falta a gente abrir os nossos olhos e a gente contemplar o que Ele já fez por nós, em nome de Jesus. A cura que nós precisamos, ela acontece no nosso coração. A fonte de tudo na nossa vida. Não é por mim, não é por você, não é por atividades, não é por remédios. Tudo isso é uma benção. Ajuda muito. Mas o que liberta é a nossa verdade querida, nosso Senhor Jesus. Foi determinada na vitória dele, antes mesmo que a gente fosse gerado no ventre da nossa mãe. Que coisa maravilhosa. Antes, muito, muito antes de você se sentir cansado e doente, Deus determinou que você teria liberdade e alegria para sempre. A nossa parte é crer, a nossa parte é receber, a nossa parte é o coração. É isso que Deus quer. Todas as outras coisas são uma consequência. Deus, Ele muda nossas mãos, nossos pensamentos, nossos pés. Ele nos leva a todos esses atos de justiça quando nós dispomos o nosso coração e nos rendemos a Ele. E mais uma vez, esse momento não é para se culpar. Então eu não. Esse momento, gente, não é assim. Nossa, como eu sou mal. Isso é verdade. Sempre vai ser. Só não vai ser na eternidade, em nome de Jesus. Graças a Ele. Esse momento é assim, caramba, que Deus maravilhoso que se importa comigo desse jeito, que apesar de eu ser mal, cansado, perdido, doente, Ele vem e Ele significa tudo, Ele muda tudo, Ele usa, Ele faz um testemunho, Ele faz uma bênção. Eu não tenho nenhum prazer em falar de mim mesma, mas essas meninas que estão aí hoje não são todas. Eu nunca preguei para elas sobre como eu sou boa e como eu não tenho problema e como a minha vida é maravilhosa. Elas conhecem todos os meus pecados, todas as minhas lutas, todos os meus traumas, todas as minhas dores. Mas elas escutam todos os dias de um Deus maravilhoso que é acima de tudo isso, muito mais impactante e poderoso do que tudo isso, e que pega todas essas coisas e usa para abençoar a vida delas. Até a vida dos meus pais. Que Deus me trouxe na vida deles para isso. Para eu contar para eles essas coisas que Deus tinha para fazer na vida deles. Nem a psicologia, nem a medicina e nem todo o conhecimento do mundo tem o poder que Cristo tem. Esse milagre no nosso coração acontece por meio da fé, pela graça de Deus. Então hoje é uma mensagem sobre esperança, para você também poder contar isso para outras pessoas. Para a gente não ficar tímido diante de nada. A pessoa pode contar a história mais cabeluda para a gente que aconteceu na vida dela, na casa dela, o pecado dela. Não tem nada que se compare ao poder de Jesus. Não tem pecado que Jesus não transforme, não tem luta, não tem circunstância, não tem. E eu não estou dizendo isso porque eu nunca tive problema na vida. A gente tem muito problema, né? Senhor da glória. Como Deus é bom. Como Deus é bom, porque quando nós estamos fracos é que nós estamos fortes. Que tão grandioso poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nossa parte é crer, é receber, é o coração. A nossa vida é sobre a obra de Deus manifesta em nossas vidas. Não é sobre nós, nunca foi, nunca vai ser. Não é sobre o que nós estamos fazendo, é sobre Deus e sobre o que Ele quer fazer e pode fazer. Hoje, Deus tem um convite para nós. A gente abrir mão de toda a tristeza que existe em nós, não porque ela vai deixar de existir, mas porque nós abrimos mão e receber a alegria que existe em Cristo, pela fé. Isso é uma convicção.
Não é uma coisa, aconteceu. Não. É todos os dias. O casamento, o relacionamento de amigos, irmãos, pais, filhos. É sobre isso, não é todos os dias escolher? Perdoar, abrir mão, amar. Esses relacionamentos anunciam o quê, gente? O único e eterno relacionamento das nossas vidas com o nosso Deus. É sempre sobre o nosso relacionamento com Deus. De nós escolhermos todos os dias confiar no que Ele disse. Porque Ele disse. Então, se Ele disse, eu entendendo ou não. Eu tenho uma coisa muito pessoal com Deus, assim. Que é uma coisa muito pessoal. Então, eu tenho que tomar cuidado para dizer. Mas eu gosto de brincar com Deus. Que, Senhor, até quando eu não acredito, eu sei que o Senhor faz. O que eu quero dizer com isso? Eu fraquejo. É difícil para mim crer. Porque eu sou pecadora. Mas a palavra de Deus diz que Ele faz. Então Ele faz. Eu escolho em nome do Senhor Jesus. Não tem nada a ver comigo, mas com a revelação do alto do meu mestre. Crer que se a palavra dele disse, então é. Está acabando, muito mesmo. Para que a nossa tristeza manifeste as obras de Deus e glorifique o nome dele. Para que a nossa tristeza revele às pessoas quem Deus é e quem elas são. Pois a nossa vida tem um propósito. Nós vivemos porque Ele nos fez, porque Ele nos mantém vivos. Não é? Não vale a pena viver? Se é um Deus desse tamanho que te mantém vivo? Porque Ele cuida de nós. Porque no meio das lutas Ele nos fortalece. Ele nos deu vida e vida em abundância para que nós vivamos abundantemente para Ele, por meio dEle e com Ele para sempre. Vocês sabem que o Japão é um dos países com o maior índice de suicídio no mundo. E eu fico muito impactada que eu tive a oportunidade de estar ali com meu irmão e foi muito tremendo da parte de Deus nas nossas vidas, porque é muito nítida quando você está num país em que menos de 1% da população conhece a Cristo. E quando você vem de um país que culturalmente todo mundo tem a oportunidade de conhecer. Você vê um povo que tem sede de tudo que Deus é, mas não sabe onde encontrar. Pessoas tristes que tiram a vida porque para eles não tem sentido se não conseguiu entrar na faculdade, se não tem um emprego. A vida não tem sentido. A sua identidade são as coisas da vida. Mas olha que coisa preciosa, gente. Em nome do Senhor Jesus, isso vai ser uma cura para nós hoje. Nós temos um propósito. Nós temos uma resposta, uma solução. Que coisa maravilhosa. Que coisa poderosa. Eu nem sei se tem mais algum slide, meu bem, quer passar para a gente descobrir? Acabou. Gente, eu peço em nome do Senhor Jesus que Deus faça o que só Ele pode. A palavra de Deus cura, liberta, anima, renova, refrigera, transforma, vivifica. Vamos orar, queridos. Você fica à vontade para fazer o que você quiser. Você quer ficar de pé, você quer ficar de joelho, você quer vir, você quer ficar, o que você quiser. Que é 100% liberdade do Senhor. Oh Deus querido, louvado seja o teu santo e bendito nome. O Senhor é poderoso além da nossa imaginação, além das nossas capacidades, além, Senhor, dos nossos sentimentos ou pensamentos, de toda a nossa história, traumas e mágoas. Tu és Deus e nós te louvamos porque o Senhor é digno, porque a sua palavra assim nos ensina. E nós reconhecemos que nós precisamos te conhecer,
te fazer conhecido, nós precisamos te amar, nós precisamos do Senhor nas nossas vidas, nos transformando dia a dia, a imagem do seu Filho. Deus querido, perdoa-nos. Nós precisamos tanto do seu perdão todos os dias, porque nós somos tão orgulhosos, Pai. Mas graças a Deus o Senhor não nos trata de acordo com a nossa maldade. O Senhor nos trata de acordo com a sua graça e misericórdia, a sua tão grandiosa bondade. O Senhor nos lava, nos purifica de todo pecado. Ô Senhor, vem purificar as nossas mentes no meio de todas as dúvidas e confusões. Senhor, e acusações do diabo e tentações da carne. Vem renovar as nossas mentes na Tua palavra, na Tua verdade poderosa que liberta. Deus, em nome do Senhor Jesus, vem mostrar o Seu poder de trazer alegria no meio da luta, no meio da dor, no meio da perda. De trazer, Senhor, a esperança que é o Seu Filho, que muda tudo, simplesmente por nos dar uma visão. A gente continua no mesmo lugar, mas o Senhor abre os nossos olhos e nós podemos ver a Tua face, o Teu amor. Oh Deus, como o Senhor é grande e poderoso. Tem misericórdia de nós. Eu te peço, Deus, que essa noite não seja mais uma noite de vir à igreja e ouvir coisas. Não, Senhor, nós precisamos urgentemente de uma transformação nas nossas vidas. Não para o coleguinha, não para o familiar, para nossas vidas, Senhor. Todos nós precisamos, Pai. Convence aquele que acha que não precisa, para que nós sejamos todos humildes e quebrantados diante de Ti, porque o Senhor está perto do coração quebrantado. Nós queremos o Senhor bem pertinho, transformando as nossas vidas, até que seja um dia perfeito, lindo, claro, como a face de Jesus. Oh Deus poderoso, une-nos, como a Tua palavra em Atos 4 fala, num só coração, uma só alma, cuidando uns dos outros, padecendo das nossas dores juntos e compartilhando tudo de saúde, de alegria, de liberdade, edificando uns aos outros, Deus. Todos os nossos recursos e talentos e tudo, Senhor, diante de Ti, para nós abençoarmos uns aos outros e para nós contarmos às nações o motivo da nossa esperança. Eu quero Te pedir, Deus, nessa noite, que o Senhor convença os nossos corações de um modo absolutamente único, que só o Senhor pode. E faça dessa noite um instrumento maravilhoso para nos fazer profundos pescadores de homens e mulheres, para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, obrigado, obrigado. O nosso coração se enche de alegria, porque o Senhor é alegre e o Senhor enche o nosso coração. Então nós vamos perseverar, porque o Senhor é digno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por quem nós oramos. Amém. Queridos, primeiro tem o último slidezinho, depois qualquer um pode ter acesso. Eu deixei só o meu contatinho para vocês saberem que eu estou totalmente disponível, tá bom? Tem o meu e-mail, o meu Instagram, e para nós sermos amigos, né? Irmãos, igreja, e o que mais que vocês precisarem, porque Deus nos capacita em nome de Jesus. E eu queria conversar com vocês só mais uma coisinha. Eu sei que Deus falou aos nossos corações hoje, então eu quero falar com você com quem Deus falou profundamente sobre você querer esse relacionamento íntimo, profundo, verdadeiro e eterno com Jesus, para você conhecer de quem esse Jesus é e para que Ele possa ser conhecido através da sua vida. Eu queria fazer um convite a você, para que eu possa orar pela sua vida. Você pode vir aqui à frente. Se você não quiser, você faz um sinal para mim e eu vou até aí orar por você. Eu não quero constranger ninguém. Amém. Amém. Deus seja louvado.